Garrafas e latas podem valer dinheiro a partir de hoje, com a entrada em funcionamento do SDR, Sistema de Depósito e Reembolso. Neste momento, milhares de máquinas por todo o país devem estar prontas para receber embalagens de plástico e de metal de até 3 litros e devolver 10 cêntimos por cada uma. E digo devolver porque esse é o valor que as bebidas vão custar a mais, como se fosse uma caução. A Ministra do Ambiente disse há pouco tempo que este é talvez um dos maiores projetos ambientais que Portugal está a implementar. É isso que vamos tentar aferir com a ajuda da Susana Fonseca. A Susana é doutorada em Sociologia pelo ISCTE e esteve na fundação da Associação Ambientalista Zero, da qual é vice-presidente. Antes, noutra associação, a Quercos, foi a cara da rubrica Minuto Verde, da RTP. Foi investigadora no ISCTE e no Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa. E hoje ajuda-nos a investigar se o SDR é mesmo bom ou se é preciso ter lata para achar isso. Eu sou o jornalista Fernando Peixeira e este é mais um Lusa Extra, um podcast da agência Lusa. Lusa Extra, um podcast da agência Lusa. Susana, obrigado. Gostava de começar esta conversa indo direto àquilo que devia ser a conclusão. Como é que a Susana e a Zero entendem este projeto? É bom para o país? É bom para o ambiente? É bom para as pessoas? Como é que vê isto? Do nosso ponto de vista, e para a Zero, é de facto um passo importante, não é? Nós defendemos este sistema há muitos anos, desde o seu debate na Assembleia da República em 2018, não é? Porque era um sistema que era suposto entrar em funcionamento em 2022, e portanto desde então nós temos tentado sempre lutar pela sua implementação e pela sua implementação plena, tal como estava previsto na legislação, e acreditamos neste sistema porque ele já deu provas em vários países e portanto não há de ser diferente em Portugal. Claro que agora a fase inicial há de ser um bocadinho mais conturbada, temos que entrar um bocadinho neste ritmo, mas é um sistema, diria que grande parte da população já conhece, seja porque já teve a experiência quando era mais jovem com a reutilização, seja porque hoje em dia em festivais, etc., começam a aparecer também estes modelos de haver um depósito que nós depois que nos é reembolsado, exatamente, que nos é reembolsado quando depois entregamos o copo, nesse caso no final, e portanto é um sistema simples, que não onera as pessoas, portanto não há aqui nenhuma taxa, nenhum imposto, e funciona, e tem para o universo a que se destina, tem aqui uma capacidade de recolha muito grande. Estamos aqui a falar de um sistema que muitas vezes é usado, portanto, estes sistemas de depósito e reembolso são muitas vezes usados para a reutilização. Neste caso estamos a falar, infelizmente, de um sistema que só se vai aplicar ao descartável, não é? E só ao plástico e ao metal, embora a lei previsse inicialmente que tivesse também, portanto, não só o plástico, o metal, mas também o vidro, não é? Agora, sobre isso, perguntava-lhe já. O vidro não era, se calhar não dava o mesmo trabalho, quer dizer, já pomos uma coisa, podíamos pôr outra, e se calhar até mais, não sei. Porquê é que não está o vidro, pelo menos? Pronto, do nosso ponto de vista, esse é um dos grandes problemas, uma das grandes falhas do sistema. É estranho se calhar estarmos a falar sobre isso logo as falhas no primeiro dia em que estamos a lançar um sistema, mas de facto é uma das grandes falhas. Nós lutámos muito, portanto a Zero e outras organizações ambientalistas em Portugal, lutaram bastante para conseguir manter o vidro, que era o que estava na lei. Portanto, ao fim e ao cabo, o sistema que nós temos hoje não respeita a lei que foi aprovada em 2018, porque era muito claro na lei que seriam os 3 materiais, e é dos materiais que faz mais sentido nós recolhemos. Portugal há décadas que não cumpre a meta de reciclagem de vidro, embora tenha sido o primeiro material a ser recolhido. Eu lembro-me perfeitamente dos primeiros vidrões na rua, mas ainda assim nós não conseguimos cumprir a meta. É um material que é 100% reciclável e ad eternum, portanto, ao contrário do plástico, ao contrário do papel, por exemplo, que tem dificuldades, nós temos que introduzir material virgem, muitas vezes quando estamos a fazer novos materiais, muitos do plástico nem sequer pode voltar a ser usado para a embalagem alimentar, por exemplo, não é o caso do vidro. Portanto, tínhamos importamos grande parte da matéria-prima, mesmo que a transformemos cá. Portanto, tínhamos todas as razões e mais algumas para incluir o vidro no sistema. Infelizmente, houve uma decisão política de não seguir o que tinha sido aprovado na legislação, tinha sido aprovado. Ao fim e ao cabo, o Governo decidiu alterar uma lei da Assembleia da República, e com essa decisão prejudicou-se o país. Portanto, facilitou-se a vida a alguns stakeholders, porque obviamente o vidro, como estava-me a dizer, é mais pesado, logisticamente é mais complexo, não é? Tem que ser partido, portanto estamos a falar aqui de vidro descartável, não é? Portanto as máquinas têm que ser diferentes, porque normalmente o que acontece por trás, não é? Nos bastidores destas máquinas é que nós temos que colocar as embalagens inteiras, portanto sem estarem machucadas, mas a máquina a primeira coisa que faz é prensar aquelas embalagens. E portanto o vidro depois também tem que ser reduzido à sua dimensão, quando estamos a falar de vidro descartável, no reutilizável é diferente.
e, portanto, tem aqui alguma complexidade. Mas ele existe noutros sistemas. Portanto, há outros países que têm o vidro. Aliás, num debate que nós fizemos logo no início, quando o processo estava ainda em 2019, penso eu, em que trouxemos cá um convidado de um outro país europeu que também tinha um sistema que tinha vidro, o que ele disse é, claro que do ponto de vista de quem gera um sistema de depósito e reembolso, é mais complexo ter o vidro. Mas no caso deles, o que o governo daquele país disse foi, isto é para ter vidro. E, portanto, o que ele nos disse a nós foi, nós preparámos o sistema da melhor forma possível para termos o vidro. Nós temos, uma recolha, está nesta altura, se não me engano, 56%. A meta para 2030 é 75%. Vamos conseguir? Estamos a falar do vidro ainda. Não vamos, quer dizer, vamos lá ver, não vamos conseguir. Se não fizermos nada diferente, não vamos conseguir. E em Portugal, infelizmente, o que nós temos normalmente é vamos fazer um bocadinho mais do mesmo e esperar que o resultado seja diferente, não é? Às vezes até colocando mais dinheiro em cima de coisas que já percebemos que funcionam até certo ponto, com a questão da recolha através de ecopontos, por exemplo, não é? Portanto, nós temos que ter aqui, se queremos ter mais vidro, temos que pensar isto de forma diferente, temos que fazer coisas de muito maior proximidade, temos que tentar promover muito mais a questão do reutilizável no Oreca, por exemplo, reduzindo assim também aliás, a nossa legislação já prevê isso. Pronto, hoje não é para falarmos de Oreca, é a parte da restauração, não é? Da hotelaria, etc. Que supostamente, quando há consumo no local, sempre que esteja disponível no mercado, tem que ser consumido em embalagem reutilizável. Portanto, estamos a falar, imagina, um iced tea, uma água, se a marca tem embalagem reutilizável, supostamente é obrigatório usar essa embalagem reutilizável e não o descartável, isto quando é para consumo no local, mas isso não é cumprido em praticamente, há restaurantes que sim, mas a maioria não segue essa regra. E isso, obviamente, retiraria também aqui uma parte da dificuldade da recolha do vidro, porque o reutilizável tem o seu próprio circuito e, portanto, não entra depois na rede pública. E, portanto, temos que entrar com porta a porta, com algo muito mais próximo, quando de facto o sistema de depósito e reembolso seria aqui uma solução mesmo significativa. Porque ao contrário do que acontece com o plástico e o metal, que vai representar uma pequena parcela do universo de embalagens de plástico, do universo de embalagens de metal, no caso do vidro, as embalagens de bebidas são a maioria das embalagens. Portanto, íamos mesmo conseguir cumprir a meta tendo o vidro no STR. Mas então, nas embalagens também estamos em cumprimento com as metas europeias. Isto pode ser um incentivo, mas também para que as pessoas percebam, estas embalagens que estamos a falar é só as de uso de bebidas. Por exemplo, se eu compro uma lata que é de alumínio, de feijão ou de grão, eu não posso levá-la para este sistema. Não. Portanto, o sistema aplica-se apenas a embalagens de bebidas. Por isso é que nós dizemos que é um sistema altamente eficaz, mas apenas para o universo a que se destina. E neste caso, destina-se a embalagens de bebidas, de plástico e de metal, portanto, alumínio e metal ferroso, normalmente. E, portanto, só nesse caso é que nós vamos conseguir atingir os tais 90% de taxa de recolha, que é a partir assim. A partir assim, porque nós temos aqui, ao fim e ao cabo, o que os sistemas de depósito e reembolso trazem é a noção de que aquela embalagem tem valor. Porque eu já paguei por ela, não é? E tenho ali um valor que me vai ser devolvido quando eu devolvo aquela, porque ela tem um valor de facto, não é? Para a economia, para o país. E, portanto, se eu não entrego, porque até posso achar que os 10 cêntimos, nós temos algumas dúvidas sobre a eficácia dos 10 cêntimos, de ser suficiente, um incentivo suficiente, mas se eu não quero, se eu não me importo, se eu não dou muito valor aos 10 cêntimos que paguei, ou aos 20 ou aos 30, dependendo do número de embalagens, há sempre alguém que lhe dá valor. Portanto, se eu abandonar uma embalagem, aliás, até há países que têm iniciativas locais onde as pessoas podem deixar embalagens para que pessoas, por exemplo, que têm maiores dificuldades financeiras, sem abrigo, etc., possam depois usar essas embalagens, entregá-las e recolher o depósito. E penso que até no nosso sistema, aqui também está pensada a possibilidade até de fazer doações, portanto, do depósito ser para doar a organizações e não ser recuperado pelo consumidor, digamos assim, ou pelos cidadãos. E, portanto, há aqui se não formos nós, alguém, em princípio, vai entregar a embalagem. E, portanto, normalmente, estes sistemas têm, de facto, uma taxa de adesão muito elevada. Se não tiverem, isso quer dizer que, provavelmente, o depósito tem que ser mais elevado. Tem que haver aqui um incentivo maior. Pronto. Isso depois pode-se fazer em qualquer altura. Exatamente. Portanto, isso é algo que tem que ir-se avaliando à medida que o sistema vai sendo implementado, até porque o próprio STR Portugal sabe que não pode acumular muitos depósitos, portanto isso é um indicador de mau funcionamento do sistema e portanto, e bem, não é? Porque senão, obviamente, podíamos dizer que a entidade gestora, vamos chamar-lhe assim, não é? A STR Portugal teria todo o interesse em que as pessoas não fossem entregar, porque ficam com os depósitos, não é? E portanto não pode ser assim, e tanto os indicadores que eles têm que cumprir apontam mesmo no sentido que eles têm que cumprir a meta e serão penalizados se não cumprirem, etc. Não é? E portanto, desse ponto de vista, eu acho que não há razão nenhuma
para imaginar que Portugal vai ser diferente dos outros países e que vamos ter aqui taxas menores, digamos assim, de adesão. Eu não sei se a culpa é nossa, nós jornalistas, mas eu tenho a sensação que as pessoas se fixaram nos 10 cêntimos que vão receber e esquecem, só ainda não perceberam sequer, nós não explicamos bem, que são os mesmos 10 cêntimos que elas já pagaram pela bebida que compraram. Portanto, isto não há um lucro, é um reembolso mesmo. Aliás, o nome está lá. Direto, mas... Sim. Não há impostos sobre isso, o Estado não vai ganhar, não há IVAs, não há nada, portanto é ali uma transação, portanto, provavelmente haverá uma definição técnica para isto, mas portanto, é de facto um valor, um depósito que nós pagamos de um lado e depois é-nos devolvido do outro, se nós fizermos aquilo que é a nossa, digamos assim, a responsabilidade para conseguirmos receber o depósito, que é entregar num local, ou num quiosque, ou nas lojas onde existam as máquinas de recolha, ou manualmente, não é? Porque também em muitos casos vai haver uma recolha manual, porque nas lojas não vão ter máquinas automáticas, nem se justifica, não é? Em termos do investimento. E, portanto, aí depois nós podemos entregar e recebemos o dinheiro, ou depois aqui há várias modalidades. Agora vamos todos testar um bocadinho aqui as várias modalidades, mas pode receber em dinheiro, pode receber em talão, para descontar na loja, ou para outros fins, e pode-se doar. Em dinheiro não se pode receber, que eu saiba, não há dinheiro físico nas máquinas. Penso que nas máquinas não. Nas máquinas só um não. voucher, é um papel. Exatamente, mas quando é manual, quando é manual sim, à partida, sim. Mas nas máquinas não é pouco atrativo ser um papel que aquilo... Na reutilização também era. Portanto, na reutilização também tínhamos... esse mesmo sistema. As máquinas, quando nós entregamos o vasilhame, não é reutilizável, também nos dá um papelinho que nós depois podemos descontar, portanto não muda muito. Já há sistemas e eventualmente não sabemos, talvez em Portugal até venham a ser implementados, não sabemos exatamente como é que estão as máquinas, não é? Ou como é que vão estar no futuro. Há sistemas que permitem o reembolso ao cartão. Com cartão de crédito, eles fala-se até mesmo na página da STR Portugal, falam na questão dos cartões de fidelização, portanto, que as marcas têm, etc. Pode haver aqui outras modalidades que facilitem em termos depois da mobilização daquele valor, não é? Mas em geral não vai haver várias possibilidades, portanto as pessoas não vão ser obrigadas a comprar nas lojas ou a usar aquele valor nas lojas, portanto isso está previsto na própria legislação, portanto as pessoas podem estar descansadas que a partir do sistema vai funcionar desse ponto de vista. As pessoas não vão ter dificuldade em receber o seu dinheiro, mesmo que não queiram comprar mais nada na loja, não é? Susana, nós estamos quase a acabar. Eu tinha aqui muitas perguntas que lhe gostava de fazer, mas deixava-lhe só mais duas. Haver uma garrafa, pelo menos nesta primeira fase agora, até agosto, nestes primeiros dias, hoje, então deve ser a confusão, haver uma garrafa, por exemplo, de água, igual a outra, da mesma marca e tudo, só que a máquina aceita e a outra não aceita, não vai criar aqui uma certa confusão nas pessoas, não vai baralhar toda a gente? É temporário, pronto, é a parte mais complexa, não é, do sistema, é esta transição, mas é algo que é temporário, e assim, se as pessoas tiverem dúvida, pronto, vai haver um símbolo próprio, não é? Ele já tem estado a ser anunciado, eu penso que as pessoas também podem procurar olhar para a embalagem e ver se há ali alguma diferença em termos de símbolos. Em caso de dúvida, podem sempre colocar na máquina. Se de facto não pertencer àqueles que não tiver pago ainda ao depósito, a máquina vai devolvê-la, portanto, e depois o que temos que fazer é colocar no ecoponto, por favor, não detém outra embalagem, porque ela também tem valor, mesmo que ainda não esteja no sistema de depósito. Tem valor ambiental, tem valor até para a nossa economia, não é? Não vai ficar ali junto das máquinas de depósito com reembolso um monte de garrafas que uma máquina não aceita, as pessoas vão deitá-las para o chão, se calhar vai acontecer. Esperemos que não, acho que podemos aqui também apelar um bocadinho ao civismo. Eu acho que assim, basta olhar para a embalagem para perceber, porque vai ter um símbolo próprio, as pessoas já viram online, não é? Já viram certamente publicidade, e portanto já sabem, próprias máquinas têm o símbolo, portanto dá para perceber quais são as embalagens que têm, e também sabemos, se as pessoas estiverem atentas, também vão reparar que vão pagar 10 cêntimos, não é? Pronto. E, portanto, mas em caso de dúvida, se quiserem ir, quer dizer, só ter depois a responsabilidade eu imagino que também muitas vezes nesses locais o que há é um contentor, etc, onde as pessoas podem deixar, às vezes até os sacos que levam, etc, não é? Portanto, poderá haver aqui também por parte das marcas, dos retalhistas, etc, que há algum cuidado agora nesta fase inicial para acomodar algumas dúvidas que possam surgir, não é? E também ter lá, também seria importante ter pessoas a acompanhar, a falar com as pessoas, não é? Até para ensinar. São sistemas simples, as máquinas são simples em termos de funcionamento, mas ainda assim seria bom que os retalhistas também fizessem aqui um bocadinho esse esforço, não é? Diria eu. Susana, só mais isto. Há 2,1 mil milhões de unidades de garrafas de plástico e de alumínio que são usadas em cada ano. Nós temos umas metas, imagino, 50%, estamos a reciclar 50%. Onde é que estão os outros 50%? Ou seja, há 1 milhão
1.000 milhões de garrafas, aliás, que vão para onde? Vão para os aterros, vão para o mar, andam nas ruas, por aí. Onde é que elas estão? Vão para vários sítios, não é? Portanto, principalmente vão para aterro e vão para a incineração, porque, digamos, a solução mais habitual, quando nós não colocamos no ecoponto, o que é mais comum acontecer é que nós colocamos com os resíduos indiferenciados, não é? Para o lixo comum. E, portanto, daí vai para os aterros ou vai para a incineração nos sistemas que têm incineração. E depois também há muito abandono no ambiente, isso nós sabemos, por isso é que as limpezas que são feitas por muitas organizações e por cidadãos e etc. Recolhem sempre uma quantidade imensa de embalagens, não é? De plástico, de metal, de vidro também, de vários tipos, não só embalagens de bebidas, mas até também outras embalagens, não é? Mas um dos grandes impactos, ao fim e ao cabo, dos sistemas de depósito, é que estas embalagens, em princípio, vão deixar de aparecer no espaço público, portanto, vão deixar de contaminar o espaço público, a própria limpeza urbana, e a imagem das cidades também vai melhorar, isto aconteceu nos outros países, portanto, também a partir também vai acontecer cá, vai melhorar bastante. Mas, de facto, é isso que está a acontecer, e por isso é que nós dizemos, sabemos que a Ministra do Ambiente fez aqui a declaração de que isto é capaz de ser o projeto mais ambicioso, interessante do ponto de vista ambiental. Pronto, temos dúvidas. É um projeto interessante, importante, como disse, nós defendemos, a Zero defendeu muito este sistema, mas ele representa uma parcela pequena, neste momento, precisamente porque não tem o vidro, uma parcela pequena deste tal universo de embalagens, como referiu e bem, há aqui um espaço ainda de captura de plástico que nós não estamos a conseguir, não é? Portanto, os ecopontos têm sua capacidade limitada, a maior parte das embalagens de plástico e metal vão ainda parar ao ecoponto, portanto, vamos ter que trabalhar com recolhas de proximidade, com a introdução de sistemas de pay as you throw, portanto, ao fim e ao cabo, para beneficiar aquelas pessoas que separam e penalizar quem não separa, portanto, quem continua a colocar no resíduo indiferenciado, etc. Portanto, temos que criar aqui outros sistemas para levar a que consigamos recuperar essa outra dimensão. E, principalmente, aquilo que nós também andamos a defender, e agora também temos o novo regulamento de embalagens, portanto, a legislação europeia, temos de trabalhar a componente também da reutilização. Porque isto está na legislação, infelizmente é mais umas oportunidades perdidas do SDR, que montámos um SDR, portanto um sistema de depósito e reembolso apenas centrado no descartável, quando temos metas para cumprir de reutilizar, portanto agora temos que criar um sistema ao lado quase para cumprir essas mesmas metas, portanto isso obviamente é um erro, mas quanto mais nós conseguimos, porque às vezes até para nós é difícil perceber ou compreender como é que a nível governamental nós não estamos a apostar mais na reutilização, porque assim, se havia dúvidas sobre a necessidade de nós nos tornarmos mais resilientes, até do ponto de vista económico, eu acho que a situação atual é clara para todas as pessoas, não é? que nós de facto precisamos de conseguir depender menos destas grandes cadeias internacionais. Não vamos conseguir não é? Eliminar tudo, não é isso? A reutilização, por si, é uma solução que cria emprego local e que mantém os recursos muito mais tempo na economia. Portanto, uma embalagem de vidro que entra, ou até uma embalagem de plástico, também há a reutilização com plástico, normalmente PET, uma embalagem reutilizável que entra no sistema fica muito mais tempo, portanto, aquele recurso que até pode estar a ser importado, ou pelo menos a matéria-prima para o produzir, vai ficar muito mais tempo na economia, trazer muito mais valor à economia do que um descartável. E, portanto, sendo um país que importa grande parte destas matérias-primas, não percebemos porque é que há tanta hesitação por parte do governo, não é dos stakeholders, porque eles têm os seus interesses e estão bem com o sistema atual. A questão é, o governo é suposto tomar decisões a bem do país. Já abandonou o vidro, que foi um erro estratégico para o país. Não integrou com a reutilização, quer dizer, qual é a visão, não é, de vários governos, porque isto não foi só um governo, também é importante dizer, a questão da dificuldade em incluir o vidro foi transversal a vários governos. Quer dizer, qual é a visão que têm e de que forma é que fala-se tanto da resiliência económica do país e da União Europeia, mas depois no concreto nas decisões não é isso que nós vemos. E, portanto, também que este momento sirva, não é, para alguma reflexão e para que no futuro possamos investir em soluções que de facto fortalecem a economia do país e também do ponto de vista ambiental, porque a reutilização bem montada, bem pensada, como no caso das bebidas já é um sistema muito, muito testado, já se sabe fazer bem, tem enormes benefícios ambientais também. Obrigado, Sara. Uma produção da agência Lusa, disponível em lusa.pt e nas plataformas de podcast.